Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vai Lá e Faz, que é Permita-se Ser Ruim em Algo. Nossa, falar desse tema para mim também é muito difícil, porque eu sempre fui competitivo, eu sempre adorei participar de, de jogos, sempre adorei participar de lugares e de coisas que me colocassem numa excitação de que eu quero ganhar, eu quero fazer. Então, para que isso seja legal, você tem que saber fazer, né? Então, fazer pela primeira vez algo é quase que um presente que você pode se dar. E o episódio de hoje é sobre isso. É você olhar a sua vida e se permitir fazer pela primeira vez algo novo. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai Lá e Faz, aonde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e eu acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Sejam todos muito bem-vindos. Parece contraintuitivo pensar que se permitir para fazer algo novo te ajuda a você ser uma pessoa melhor ou sair para um lugar diferente que vai te colocar mais conhecimento, que vai te colocar sei lá, um melhoramento do ser humano que a gente é. Nos últimos anos, na verdade, eu vou falar a verdade mesmo, assim, eu sempre tive isso dentro de mim de querer conhecer coisas diferentes. Por mais que eu fosse competitivo e eu já queria chegar chegando, jogando, eu sempre tive essa curiosidade de ir atrás, estudar. É muito engraçado que as pessoas falam assim, nossa, o que o Henrique está aprendendo agora? O que o Henrique está fazendo agora para nos surpreender? Eu sempre estou fazendo alguma coisa diferente. Vou citar algumas coisas engraçadas aqui. Eu sou salva-vidas, já fiz curso de salva-vidas, já fiz curso de bombeiro, eu sou reikiano, teta healer, eu sou apômetra, já fiz vários cursos de culinária. O que mais que eu fiz? Curso de oratória, alguns. Curso de teatro quando era mais novo. Teatro para executivo, não teatro, mas sempre estive fazendo alguma coisa. Teve uma vez que eu fui fazer, qual que era aquele arte marciais? Tinha uma arte marciais, esse Tai Chi Chuan, que eu virei para os meus amigos e falei assim, vou começar a fazer Tai Chi Chuan. Eles tiraram um sarro da minha cara, porque eles falaram assim, ai, da onde você tirou essa ideia, rapaz? E é sobre isso, de querer conhecer mais coisas. Então, eu sempre me deixei conhecer, mas eu sempre tive esse lado competitivo que era uma contraponto, de que, por mais que eu não soubesse fazer, enquanto eu não tivesse a destreza, enquanto eu não fosse bom, eu não queria que as pessoas soubessem. Eu não queria que as pessoas tivessem muita consciência daquilo para eu poder chegar, e quando apresentar para as pessoas, um pouco mais amadurecido. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo o quanto que eu estava me cobrando. E eu me sinto sempre preso a uma máxima de que eu sempre me considerei uma pessoa perfeccionista. E todo mundo que convive comigo sempre fala isso mesmo. Henrique é meio perfeccionista, ele gosta das coisas bem organizadas. Eu vou tentar contextualizar aqui, já disse em alguns outros episódios, mas eu vou tentar contextualizar para este episódio. Eu sou um homem gay, assumidíssimo, já fiz um TED falando de diversidade, então para mim é uma causa que eu levo como minhas pautas. E eu sempre tive, converso com meus psicólogos, um seguinte ponto que era... ah, quando você é gay, você sempre, na sua infância, procura se adaptar à realidade que se é imposta. Então, eu tinha que ficar tomando conta dos meus trejeitos, eu tinha que não parecer muito gay, eu tinha que tomar cuidado com as brincadeiras que eu fazia. Eu não gostava de jogar futebol, eu gostava mais de ficar de queimada, mas eu tinha que conviver com os meninos que estavam jogando futebol, porque sim, porque a sociedade impunha aquilo, porque a escola impunha aquilo. E aí, sempre que essa imposição te faz sempre estar um pouco mais preso, enraizado naquela crença de que você tem que fazer as pessoas gostarem de você. E isso vai criando, no meu subconsciente, foi criando, e de todas as pessoas também, essa necessidade de sermos perfeitos, e como se existisse perfeição, né? Vamos falar a verdade.
E quando eu comecei a perceber, depois de fazer terapia, depois de tomar ayahuasca, até bem antes da ayahuasca, eu comecei a perceber que esse exagero da perfeição não me levava a lugar nenhum, pelo contrário, me tirava muito o meu controle não controle, mas as minhas possibilidades. Eu comecei a ver o quanto é mais leve a gente ser ruim em algumas coisas. Mas mesmo assim, eu vivo numa sociedade, vou falar da minha microbolha, onde são pessoas mais padrão, onde tem um nível de escolaridade razoavelmente para alto, onde estão pessoas bem-sucedidas, onde treinam nas melhores academias aqui em São Paulo, onde são pessoas que têm as melhores viagens no ano, vivem em casas, têm carros e vivem em casas deliciosas, maravilhosas. Ai, gente, é tudo muito mundo de Barbie, sabe? Perfeito. E a partir do momento que eu resolvi a quebrar alguns padrões na minha vida, a conviver com pessoas mais normais, e não falando mal da sociedade que eu convivo, tá? Na minha microbolha, eu amo os meus amigos, amo as pessoas que eu convivo, e eu sou muito grato a tudo que eu vivi com ele, vivo com eles. Mas olhando para um outro universo, eu comecei a perceber que existe muito mais coisas para eu aprender e muito mais coisas para eu viver que eu queria também ir atrás. Comecei a viver com mais simplicidade. Eu estou lendo um livro, o Essencialismo, que cada vez mais eu estou tirando as coisas de mim para poder trazer novas coisas. E essas novas coisas, eu vou ser ruim nelas. E eu vou ter que aprender. E tá tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a estudar mediunidade, eu sou espírita não, sou universalista, mas sou espiritualizado. Quando eu comecei a estudar a minha mediunidade, eu olhava para o lado, aqueles bruxão, todo mundo cheio de conhecimento, fazendo várias intuições, e eu olhando para aquilo, eu falei assim, Jesus, eu nunca vou conseguir chegar naquilo. E com o tempo, com humildade, com respeito, principalmente respeito a mim, eu comecei a ter acesso a coisas que eu queria para poder ajudar os outros. Então, quais são os grandes benefícios de ser ruim em alguma coisa? É olhar com um olhar mais humilde, mais empático por outro lado, você perceber que existem pessoas que em alguns pontos da vida são muito melhores que você e tá tudo bem. E graças a Deus elas existem. Lidar com frustrações. Quando a gente é novinho, é engraçado que o meu irmão, eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e o meu irmão mais velho, a gente discute muito sobre a educação dos filhos dele, e ele tá passando por um processo muito parecido comigo, de autoconhecimento e tudo mais, e ele fala assim, Henrique, quando você estiver com a sua afilhada, a Clarinha, ela tem 8 anos hoje, ela precisa ter frustrações. Então, se você estiver saindo com ela, com seus sobrinhos, deixe eles também vivenciarem a frustração. Não dê tudo para eles. Por mais que você seja um tio e não tenha essa obrigação de ser pai, mãe e tudo mais, deixe eles ter frustrações. Então, é importante você impor limites e que eles se frustrem, porque é o momento de se frustrar, porque senão o que vai ser desse adulto? É muito engraçado isso, porque, obviamente, eu era menino, eu não lembro dessa minha parte lá da infância, mas eu lembro muito de sofrimentos. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Dizem que eu sou mimado, eu não acho que eu sou mimado, mas eu quero aquilo, eu quero aquilo. E é engraçado, porque quando eu olho para as minhas frustrações atuais com um adulto, das novidades que eu estou vivendo, dos aprendizados que eu estou tendo, eu tenho que me frustrar e falar assim, poxa, eu queria aquilo. Poxa, eu acho que aquilo seria importante para mim. E eu vou buscar com determinação essa novidade. Vou buscar com determinação o que eu quero de conhecimento que, para mim, para minha vida vai fazer sentido. E, além de tudo, como eu sou muito curioso, eu sempre aprendi muitas coisas, essa transversalidade do conhecimento que eu vou absorvendo. Estudei culinária. Quando você estuda culinária, alguns cursos avulsos, você aprende que, desde o ato da compra, você vai comprar um legume para poder fazer a salada. E aí esse legume vai combinar com esta carne, esse peixe. Aí esse peixe, ele vai ter um tempo de cozimento diferente do arroz que você está fazendo, que vai ter um tempo de preparação muito diferente da salada. Não adianta você pegar uma salada de folhas, preparar muito antes e colocar na geladeira que vai ficar murcho, ela vai ficar feia. Se você coloca sal dentro do tomate que você acabou de preparar para uma salada bonita e coloca na geladeira, quando você vai pegar aquele tomate vai estar cheio de água, vai estar aguado, horroroso. E você coloca queijo ainda vai ficar pior ainda. E aí o frango tá ficando, o peixe está ficando pronto. Então, quando você faz um curso como, por exemplo, de culinária, mesmo que seja avulso, você aprende os tempos e movimentos
para poder servir bem. O que isso me levou, por exemplo, à minha vida corporativa? Para eu perceber os tempos e movimentos de todo um processo de um projeto, para eu poder entregá-lo bem. Porque não adianta eu pensar, na minha Atua, por exemplo, vou falar da Atua. Não adianta eu pensar que eu quero produzir um novo aromatizador, sendo que o processo de produção da essência, até a escolha, o briefing inicial, são 4 meses. Aí você vai testar para saber se vai funcionar com vela, com aromatizador, com difusor. E aí você testa aquilo, dá certo, não dá certo. E aí você vai ver qual frasco você vai utilizar, aí entra designer que vai ter que fazer a caixa junto com o processo da Anvisa, e tudo isso tem um prazo determinado e eles podem andar de forma paralela, só que não podem estar muito distantes um do outro, porque senão você só vai prolongando o processo de entrega. E de onde eu tirei isso? Dos meus cursos de culinária, fazendo a comparação. Curso de salva-vidas, por exemplo, que eu fui salva-vidas durante um período que eu morei fora, nos Estados Unidos, como monitor de colônia de férias. Eu fui monitor de colônia de férias, é maravilhoso. Um dia eu vou contar sobre essa história, é incrível. E aí, quando eu fui aprender sobre ser salva-vidas, o que eu trouxe para minha vida é observar. O principal papel do salva-vidas é observar, não é salvar vidas. O salvar vidas é uma consequência de um ato que com certeza saiu do controle e não estava sendo bem observado. Porque se um salva-vidas observa, ele toma conta de tudo e não vai acontecer coisa errada, porque ele consegue prever problemas, erros. Isso é muito interessante. Então, todos esses cursos que eu fui fazendo ao longo dos anos me trouxeram essa transversalidade de conhecimento para eu poder aplicar em várias áreas. É muito interessante poder se dar o luxo de conhecer coisas novas e ser ruim. Volto a dizer, sou leonino, signo de fogo, era cabeça dura. A gente falou num outro episódio sobre mudar de ideia. Nossa, o quanto foi difícil para mim mudar de ideia. E eu volto para cá também, o quanto é difícil me considerar ruim numa situação, por mais curioso que eu seja. Tira o ego, coloca ele para o lado assim, arregaça o seu ego assim e fala assim, fica aí quietinho, porque agora você vai aprender alguma coisa, daqui a pouco você vai mostrar para os outros que você faz bem, mas aprenda com humildade. Bom, o episódio de hoje eu quis trazer muito sobre essa necessidade da gente realmente com vulnerabilidade, fazendo alusão a Brené Brown, mas com muita vulnerabilidade, a gente aprender coisas novas para saber os nossos limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode ir, um outro olhar do mundo, escutar novas opiniões, escutar novas ideias e perceber novos conhecimentos. E isso vai cada vez mais nos tornando um ser humano melhor, um ser humano mais responsável. A gente fala muito aqui de fazer. O meu podcast, Vai Lá e Faz, é sobre atitude. E uma das atitudes muito importantes que a gente tem que ter na nossa vida é saber que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender sempre. E a gente sempre vai, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente pode melhorar. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. O meu nome é Henrique Bosco. Eu agradeço muito a audiência de vocês em mais esse episódio do Vai Lá e Faz. Até a próxima.